aconteceu com o Cruzeiro é inadmissível. Perder já é uma merda, mas perder com pau molice, com futebol fronha, perder com futebol pálido, aí não, me ajuda aí. Cruzeiro do Tite leva goleada de 4-0 pro Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu, por exemplo, quando o Tite foi anunciado, de longe era a minha opção. De longe, falei, vou dar um voto de confiança. Mas o que eu sinto hoje é que não dá. Não, aí o Tite, essa porcaria, meteu o gesto da ponta direita em 3 jogos. Não rendeu absolutamente nada. Não é posição dele. Gente, o Cruzeiro foi humilhado no Engenhão. Um verdadeiro vexame. O Botafogo precisou apenas do segundo tempo para construir esta vitória. O que aconteceu com o Cruzeiro é inadmissível. Perder já é uma merda, mas perder com pau molice, com futebol fronha, perder com futebol pálido, aí não, me ajuda aí. No vídeo que eu postei agora há pouco, eu falei, torcedor tem que ter paciência e tal, mas desse jeito aí, não tem torcedor que aguenta. Cadê o Cruzeiro do ano passado? Cadê aquele time que mordia pra cacete, marcava saída de bola, sufocava o adversário? Cadê, gente? Cadê o repertório desse time? Me ajuda. Ó, presta atenção. No clássico, sem exagero, o Cruzeiro poderia ter tomado uns 4 do Atlético, hoje tomou do Botafogo. Me ajuda aí, ué. Antes do jogo, vi a escalação, achei que não deveria ter tirado o Christian, né, Tite? Aí você manteve o Wanderson e você acabou se arrependendo, pelo menos é o que parece. Aí teve a saída do Gerson, não foi culpa do treinador, né? Tomara que não seja nada sério. Aí depois que o Tite mexeu mais no time, piorou e perdeu completamente qualquer possibilidade de tentar buscar o empate e de quebra ainda tomou mais 3, velho. Isso é louco. Foi humilhante isso aí, viu? Humilhante. O Cruzeiro que sobrou no ano passado no Campeonato Brasileiro, humilhando os adversários, foi humilhado principalmente no segundo tempo mais uma vez. E com um tipo de falha que não acontecia no ano passado, pelo menos aconteceu muito pouco. Inacreditável o segundo tempo no clássico e o segundo tempo hoje. Gente, presta atenção aqui. Antes do clássico contra o Atlético, a gente falou lá na Band que o Tite sofreria muita pressão já no início do ano, porque o trabalho do Jardim foi imenso. Aí depois do clássico. E hoje, aí o pau vai cantar na casa de Noco. E não sou eu que estou dizendo, não. É uma pressão absolutamente natural que a torcida do Cruzeiro vai fazer, porque ano passado o trabalho do Jardim, ele virou em abril, mas não sei se a torcida vai ter paciência para esperar de novo, virar só em abril não, entendeu? Então depois de quase 10 anos, o Botafogo volta a bater o Cruzeiro, mas confesso que foi bem acima, viu? Do que qualquer torcedor do próprio Botafogo imaginou. E torcedor do Cruzeiro então nem se fala, Me ajuda aí. Agora vamos ver o que o Cruzeiro vai aprontar com o Coxa na próxima semana, porque só uma vitória contundente interessa. E antes disso, ainda tem pressão no campeonato estadual também, que o Cruzeiro não está bem. Então vamos esperar o que vai acontecer. Mas vocês podem esperar. Não adianta chegar aqui e falar, tem que ter paciência, torcedor. Tudo bem, eu posso pedir, mas o torcedor é passional. Por quê? Porque o torcedor olha principalmente a postura e a falta de competitividade desse time em campo, e o vexame que foi dado, e a humilhação dessa derrota, o torcedor não consegue ter paciência mesmo que queira. Até amanhã. Beijo na alma. Cruzeiro do Tite leva goleada de 4-0 pro Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E o começo de trabalho do Tite no Cruzeiro tá muito abaixo do esperado. Abaixo do esperado por alguns, né? Porque eu não esperava muita coisa, não espero muita coisa do trabalho do Tite, pelos últimos trabalhos dele, né? Pelos trabalhos recentes do Tite. Para mim, o Tite não fez um bom trabalho na seleção brasileira, longe disso. Para mim, o Tite fez um péssimo trabalho no Flamengo. Isso ficou provado quando o Felipe Luiz entrou no lugar dele e ganhou tudo com o mesmo time, praticamente, que o Tite tinha e que não jogava sob o comando do Tite. E, ó, uma coisa que é bom a gente deixar claro, tá? O Tite já começa a ser questionado, principalmente porque esse mesmo Cruzeiro com o Leonardo Jardim jogava bola, criava, fazia gols. E o time do Cruzeiro com o Tite tá jogando muito mal e chega a
4 derrotas em 6 jogos, hein? Nos 6 jogos do Tite como treinador do Cruzeiro, são 4 derrotas e só 2 vitórias. As últimas 2 derrotas para o Atlético Mineiro no Clássico e agora essa goleada humilhante, sem jogar nada contra o Botafogo. Então é um Tite que vem de trabalhos já questionáveis recentes e agora começa muito mal nesse Cruzeiro. Pode ser cedo para criticar, mas comparando esse Cruzeiro com o do ano passado, tá muito abaixo. Vai precisar evoluir muito para chegar ao que o Leonardo Jardim estava mostrando. O que a torcida do Cruzeiro tá sentindo agora? Que um trabalho inteiro já foi destruído em menos de um mês. Desculpa, gente. É isso que dá impressão. Não só por esse resultado de hoje, mas pelo início de ano bizarro. Pela postura bizarra do time em campo. Sinceramente, gente, eu, por exemplo, quando o Tite foi anunciado, de longe era a minha opção. De longe, falei, vou dar um voto de confiança. Mas o que eu sinto hoje é que não dá. Que é questão de tempo. Sabe aquela sensação de tipo assim, pô, o cara vai ficar aí, mas é questão de tempo pra ser demitido? É isso que a gente tá sentindo agora. Gente, na Copa do Mundo de 1970, João Saldanha era o treinador desse timaço da seleção brasileira, João Saldanha. Ele montou o time. Aí teve umas brigas na época, em 1970, e o presidente convocou Zagallo. Zagallo pegou o time da Copa de 1970 prontinho, e foi tricampeão mundial. Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro terceiro lugar, um dos melhores clubes do brasileiro, deixou o time certinho. O próximo treinador, então aí pra você, vai ser campeão em Mineiro, Libertadores, vai ser campeão de tudo, deixou o time certinho. Aí o Pedrinho contratou o melhor jogador do futebol brasileiro por 1 bilhão 900 trilhões, Gerson, para jogar com a camisa 5 ou 8 no lugar do Lucas Silva. Não estou falando mal do senhor Lucas Silva, cracaço, mas o Gerson veio para jogar no lugar do Lucas Silva. Não. Aí o Tite, essa porcaria, meteu o Gerson da ponta direita em 3 jogos. Não rendeu absolutamente nada. Não é a posição dele. Quem foi o melhor jogador no futebol brasileiro no ano passado do Cruzeiro? Christian, jogou muita bola. Entrou no banco, entrou no final. Quem é o outro segundo jogador que entrou bem demais no Campeonato Brasileiro e na Copa Brasil? Mateuzinho, que entrou também no final. Gente, o Wanderson, não sei, incógnito, não sei para que joga o tempo inteiro. Então eu queria entender o porquê só não meta com o Gerson na meiuca, deixa o Christian lá no final, deixa o Arroio do outro. Isso, qualquer pessoa sabe disso. Qualquer pessoa sabe disso. E o que o Tite fez? Acabou com o esquema do Leonardo Jardim. Montou um esquema fajuto, horroroso, medíocre. Não sei. 6 jogos, 4 derrotas. Uma vergonhosa 4-0. Achei que estava 3-0, foi 4-0. Vergonhoso. Vou deixar para vocês falar, né? Porque, né? Pessimamente, nosso treinador. Um esquema horroroso. Horroroso. Tá perdidinho. Entra com o William, depois entra com o Fagner, depois próximo jogo deve ser o William, Campeonato Mineiro, ninguém sabe. Ponta direita, ninguém sabe. Ponta direita é o Gerson, cracaço. O Gerson é melhor que o Mário Tilico na ponta direita, porque não dá para entender. Depois que o imbecil erra tudo, ele volta com o Gerson no meio de campo. Gente, essa substituição foi sensacional. Ele tirou o Lucas Silva, colocou o Christian, meteu o Christian no meio e deixou o Gerson na ponta. Gente, vai ser burro assim lá na China. Ô Tite, tá bombando, hein?
Abraço. O Cruzeiro foi humilhado no Engenhão, um verdadeiro vexame. O Botafogo precisou apenas do segundo tempo para construir esta vitória, esta goleada, apesar de alguns lampejos ali no primeiro tempo, alguma coisa ali no segundo tempo depois que tomou o primeiro gol. O Cruzeiro foi desastroso. O Tite conseguiu realmente destruir tudo que o Leonardo Jardim tinha construído. Um time apático, desorganizado, e tô achando também com problemas físicos, porque a exemplo do que aconteceu contra o Atlético, o time morreu no segundo tempo. Se eu for falar aqui cada jogador que jogou mal, esse vídeo aqui vai ter 3, 4, 5 minutos se a gente for detalhar tudo. É preocupante, já tínhamos dito aqui, a pressão sobre o Tite vai só aumentando e o Pedrinho BH e sua diretoria têm uma grande responsabilidade pela frente. O torcedor já não queria a contratação do Tite e os resultados estão provando. 3 jogos, 3 derrotas nas últimas 3 partidas, né? Então, pressão total para cima do Tite, vem aí o Betim. Se empatar com o Betim, acho que o Tite não emplaca nem a sexta-feira de carnaval sem querer aqui pedir a cabeça do treinador, sem querer fazer pressão. Mas do jeito que tá, não dá. Agora eu quero a sua opinião nos comentários, curta, compartilhe os nossos conteúdos